Sim, eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal estudando apenas 6 meses. Não foi sorte, nem historinha de marketing. Foi método, disciplina e sacrifício. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz, passo a passo. Antes de você correr para os comentários para escrever, antigamente era só colocar o nome na prova, isso é papo de vendedor de sonhos, em 6 meses é impossível. Deixa eu te contextualizar. Bem, em primeiro lugar, eu não estava estudando para concurso público antes. Eu estava na minha vida de oficial da Marinha, primeiro tenente, servido no Comando Geral de Fuzileiros Navais. Tudo bem que eu era o primeiro lugar da minha turma na Marinha. Mas no primeiro simulado que eu fiz na Academia do Concurso Público no Rio de Janeiro para me preparar para a turma da Receita Federal, eu fui o último lugar. Então, se fosse sorte, isso não teria acontecido. O que aconteceu a partir desse meu último lugar no simulado foi método e orientação. E é isso que eu vou te explicar agora. Bem, naquela época, eu trabalhava o dia inteiro. Tá? Eu estava na Marinha, servindo, fazendo inclusive especialização. Eu pegava metrô, eu pegava a balsa, eram 2 horas só de deslocamento na doideira do Rio de Janeiro. E eu estudava no tempo que ninguém aproveitava. Hoje, todo mundo tem acesso a material, YouTube, inteligência artificial, site de questão, videoaula, mas ninguém faz o que precisa ser feito. E é justamente isso que separa aqueles que ficam só inventando desculpa de quem sonha e quem realmente faz o que é necessário para ser aprovado. Eu sou o professor Carlos André, eu sou mentor para concursos públicos há 28 anos. Eu não fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal em 5º lugar, estudando apenas 6 meses à toa. Aqui no canal eu ensino as pessoas como ser aprovado num concurso público e conquistar uma vida financeira garantida, estudando de uma forma ultra específica. Bem, em primeiro lugar eu quero que você entenda o seguinte: professor, quantas horas você estudou? Eu não cronometrei na época, mas eu posso garantir a você que eu estudei no mínimo umas 1.500 horas. Tá? Eu estudava todas as horas do dia. Tá? Eu acordava, eu estudava, eu estava no metrô, eu estudava, eu estava almoçando, eu estudava, eu estava tomando banho e eu estudava. Eu aproveitava cada segundo. Né? Eu posso dizer para você que eu estudava me deslocando, estudava fazendo tarefas de casa o tempo inteiro. Eu brinco sempre que eu dei pontapé para a tecnologia de ponta, porque eu gravava as minhas aulas na minha fita BASF e colocava lá no meu Walkman Sony e ia lá no metrô, né, tecnologia de ponta lá para poder aproveitar esse tempo morto. Só para lembrar, foram 360 horas de estudo só com o meu headphonezinho, aquele headphone de esponja laranja, lembra disso? E um aramezinho aqui. 360 horas de estudos foi só aí. Só para você ficar bem claro e entender como eu já saí na frente da galera que ficava reclamando. Ponto número 2. Eu quero dizer para vocês que eu troquei de material como eu trocava de cueca. Quando comecei a estudar, indo lá para a Academia do Concurso no Rio de Janeiro, numa banca de jornal, antigamente se comprava muito em banca de jornal, eu comprei uma apostila que eu não vou dizer o nome, mas é de um material assim bem raso e superficial. Em 1 mês e pouquinho eu já tinha lido os 2 volumes com todas as disciplinas. Ninguém é aprovado num concurso do nível da Receita Federal com material reba. Mas eu quero dizer que até hoje eu reforço para o calouro que está começando, para aquele que está no Mobral, né? Que não adianta você querer o material do doutorado, o melhor material do mundo, se você não está em condições de aproveitar. Você vai ficar patinando. É que nem você pegar uma pessoa que não consegue caminhar e dar um treino de corrida. Ela vai sofrer. Então esse apostilão básico foi a minha primeira passada. Fez eu ter uma visão do que se tratava. E quando eu cheguei ao final, eu cheguei, agora eu sei que nada sei. Né? A frase célebre atribuída ao filósofo Sócrates fez com que eu tivesse uma assertividade muito maior na hora de seguir adiante. Porque para cada disciplina, ao chegar no final dessa primeira passada, eu pude ter uma visão clara. Matemática financeira, raciocínio lógico, português e inglês. Nessa passada, eu, Carlos André, já estava arrebentando. Eu tinha uma boa bagagem, eu era um bom aluno, quero deixar bem claro, né? Disciplinas como economia, contabilidade geral, auditoria
Cara, aquilo ali não era do Senhor. Eu não entendia patavinas. E algumas disciplinas, como administrativo, constitucional, o próprio tributário, finanças públicas, cara, aquilo ali fluiu relativamente bem. Para que serviu essa primeira passada? Para eu ter essa visão. Então agora vamos para uma segunda passada no edital. Aquele material já foi todo embora. Para estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, português, né? Eu peguei o que tinha de melhor. Eu já dei um salto quanto. Eu lembro que na época eu comprei um livro de raciocínio lógico de um professor chamado Jonofon Seratz. Era só questões muito feras, né? E eu sentei o pau no Jonofon Seratz de raciocínio lógico. Economia, eu peguei e fui assistir aula com outro professor num outro cursinho que tinha lá em frente à Academia do Concurso Público, o curso Gabarito. Porque economia, eu assisti com um professor e aquilo ali não entrou de jeito nenhum. Eu digo até hoje para os alunos, né, que você não pode achar que você vai comprar um material, não importa se é da plataforma laranja, roxa, preta, branca, você não pode pegar um material que é no mesmo nível e usar ele o tempo inteiro para todos os alunos em todas as disciplinas. Isso não faz sentido. Por isso que eu falo, biblioteca sim, uma diversidade de fontes, de níveis para cada um, bibliografia não. Depois eu vou dar nome aos bois. Eu tive a apostila Solução, a apostila Vestcom. Aí eu fui para São Paulo, comprei a apostila Pro Concurso, que era por disciplina, mais alto nível, com certeza. As duas primeiras eram muito fracas, né? Depois eu comecei a comprar livros. Para algumas matérias eu comprei livros para me aprofundar. Foi quando eu conheci Ricardo Ferreira, Ricardo Alexandre, vários professores que davam aula nos cursos lá e tinham seus próprios livros. Então isso é fundamental, ok? Se você quer alcançar a sua vida financeira garantida, sendo aprovado num concurso fiscal, clica no link que eu deixei na descrição do vídeo que eu vou ver como é que eu posso te ajudar nisso daí. Bem, você já viu que, primeiro lugar, aproveitar o tempo. Segundo lugar, diversidade de material. Isso é fundamental. Mas mais importante, eu quero dizer a vocês que eu tinha uma análise que redirecionava as minhas ações. Durante esse período, eu estudei todo o edital de auditor fiscal 6 vezes. Em 6 meses. Eu era um aluno disciplinado, eu estudava no metrô, eu tinha bagagem boa em várias disciplinas que eu não precisava assistir aula, né, como matemática, só por ser um bom aluno. Mas eu focava muito na economia, na contabilidade, né, nas matérias que eu tinha dificuldade. E aí com isso eu podia distribuir das minhas horas de estudos, era 1 hora para fazer questões de raciocínio lógico, 1 hora na semana para fazer questões de inglês, né? Mas eu colocava 4 horas para eu assistir aula de economia no Mobral, tá? E isso era fundamental. E para poder conciliar tudo isso, tinha aulas na academia, no curso lá aos sábados, eu fazia simulados aos sábados. Toda semana eu avaliava como é que estava, eu fiquei em qual posição, por quê, qual matéria que eu fui melhor e que eu fui pior. E isso recalculava as decisões que eu tinha que tomar na semana seguinte. O que eu vou estudar mais, o que eu vou estudar menos, né? Uma coisa óbvia também que eu falo que contribuiu para o meu sucesso foi a capacidade de renúncia. Eu não concordo quem diz que concurseiro não tem vida, tá? Você pode organizar para você ter no seu planejamento, no domingo de tarde eu vou descansar, no sábado à noite. Mas durante esses 6 meses em que eu estava me preparando, eu inclusive fiz o concurso para poder me casar, minha esposa morava no Paraná. Para começar, que eu só encontrei ela 2 vezes nesses 6 meses. Ela veio até o Rio de Janeiro e num final de semana a gente ficou junto, até porque estava organizando o casamento. Mas eu quero dizer para vocês que, fora isso, eu renunciei a carnaval, feriado, aniversário da família. Teve 3 aniversários da família. Minha mãe, meu irmão caçula, minha prima, que eu me lembre aqui. E teve festa. E a minha família é festeira, hein? Sabe aquela coisa churrasco, carioca. Mas eles entenderam o sacrifício que eu estava fazendo, até porque eu estava largando a minha carreira, tá?
quero dizer para vocês que o último tópico que eu vou dizer aqui, com certeza, vai ser algo que vai chamar a sua atenção. Você está preparando, está acompanhando isso daí? Porque se você quer aprender a estudar com método, direção e acompanhamento e não ficar se desperdiçando tempo, né, com coleção, né, acúmulo, ser um acumulador de PDFs e videoaulas infinitas da sua assinatura vitalícia hereditária, se inscreve no nosso canal aqui para você continuar aprendendo o que realmente funciona para concursos fiscais, tá? Ao estabelecer toda esse passo a passo de estudo, obviamente que eu apliquei muito do que eu aprendi na minha formação na Marinha. Lembre-se que eu falei que eu, durante 8 anos, eu estudei em regime de internato. Eu ia para a Marinha lá no domingo à noite, né, e ficava lá até sexta de tarde e só voltava para casa se tivesse nota boa. É assim que funcionava. Então essa disciplina fez com que eu tivesse, né, um ritmo, um nível de desempenho muito superior. Quero deixar bem claro isso para você. E eu estimulo isso para os meus mentorados, não para eles ficarem em internato, mas para eles poderem aprender a aperfeiçoar, se adiantar, sempre tá nisso aí, né? Tudo que eu aprendi na minha formação lá, organização e métodos, OIM, ciclo PDCA, matriz SWOT, tudo isso foi aplicado. O método MVT é, né, a adaptação desses conceitos de gestão para o processo de preparação para concurso público. E no ciclo PDCA, planejar, executar, avaliar e corrigir, né, o check e o act, foi que eu estabeleci o que eu chamei de traqueamento, de tracker, que é a análise e redirecionamento. Lembra que eu falei que eu fui o último lugar no primeiro simulado que eu fiz? Na verdade, eu fui o último lugar, mas o meu mentor, a pessoa que me orientou nessa jornada toda, o professor Mauro Lasmar, chamava-se o garotinho, vem cá, garotinho. Né? Olha só, você tá assim, tá assado, não adianta você ficar fazendo simulado. Você era o primeiro lá na Marinha, mas aqui tinha lá Marcelo, Alexandrino, Vicente, Paulo era minha turma, os caras arregaçavam. Porra, os caras aí já estão há muito tempo, você tem que calçar as sandálias da humildade, ele falava. Antes de você vir fazer o simulado aqui, analisa teus pontos fracos, garotinho. Ele sempre chamava garotinho, né? Para você poder, né? É que nem a escala. Ele falava assim, é que nem a escalação do Mengão. Ele era flamenguista. Né? É flamenguista. É que nem a escalação do Mengão. Se o lateral não tá bom, tu tem que pegar e reforçar a lateral, garotinho. Né? Tem que reforçar a lateral. Não adianta estar arrebentando no centroavante aí, porque você é bom em raciocínio lógico, matemática financeira. Eu participava de Olimpíada Brasileira de Matemática, mas você está fraco na economia, tu tá péssimo aí, né, na contabilidade. Então, a cada simulado, né, o meu objetivo não era ficar feliz com o simulado, era de ter essa mensuração. Né? A cada simulado semanal eu tinha a mensuração de onde eu tinha melhorado. Olha, a economia eu dei uma melhorada. Né? Ó, dei mole aqui, raciocínio lógico, eu caí. Como é que estão os outros aqui? Né? Ó, eu fui a maior nota de raciocínio lógico. Tô bem, tô sob controle, não é nenhuma arrogância, eu tô sob controle, eu tô bem. E na economia, rapaz, na economia eu tô ruim, mas diga de passagem, todo mundo tá ruim. Então, nós estamos falando de testar, medir e corrigir. Check, act. Isso fez uma grande diferença. A cada simulado eu analisava semanal, tinha simulado. Eu não ficava de tarde para correção do simulado. Não, eu não gastava esse tempo lá. Por quê? Porque eu errava lá 30% da prova, 20% da prova. E eu não ia ficar lá para o professor corrigir 100% da prova. Né? Eu ia para casa e ia me virar. Hoje em dia você tem site, questões comentadas, né? Você tem inteligência artificial, mas o fato é que eu pude sair do último lugar no primeiro simulado para aprovado para auditor fiscal 6 meses depois. Eu comecei em janeiro, a prova foi em julho, na primeira quinzena de julho. Né? Para quem fica nessa neura de é impossível estudar. Não é impossível. Óbvio que uma série de fatores colaboraram. Eu morava na casa da mamãe, eu tinha uma boa bagagem, eu estava hiper motivado, eu estava queimando a minha carreira na Marinha para poder casar, mas o segredo mesmo foi esse que eu falei para vocês. Primeiro lugar, estudar todas as horas possíveis, né? Não tinha essa. Segundo,
diversidade de fontes. Terceiro, né, você focar nessa avaliação para que você possa realmente ter essa análise e esse redirecionamento. Eu abri mão de tudo, né, para poder me levar até essa aprovação. Por isso que não tem milagre.